Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Pouso Alegre tem a honra de realizar a plenária municipal do Parlamento Jovem de Pouso Alegre, que trabalha neste ano o tema Violência contra a Mulher. Para compor a mesa de honra, convido o segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Odair Quincotti. A diretora da Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho, servidora Madu Macedo. O coordenador do Polo Regional Sul de Minas 4, Geovan Dantas Ferraz. Passo agora a palavra ao segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Odair Quincotti, para dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial dos trabalhos da plenária municipal do Parlamento Jovem de Pouso Alegre. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os responsáveis pelo evento da plenária municipal de Pouso Alegre, Parlamento Jovem de Pouso Alegre, aqui presentes. Madu Macedo, diretora da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. Geovan, coordenador regional do Parlamento Jovem. Mônica, coordenadora municipal do Parlamento Jovem. Aos ouvintes da Legislativa FM e a todos que nos acompanham pela TV, Câmara e redes sociais. Plenária Municipal Parlamento Jovem de Pouso Alegre. É uma honra muito grande ver esta Casa de Lei com presença de vários jovens que aqui estão exercendo a cidadania de forma ativa e consciente, participando do processo legislativo de forma direta, elegendo hoje, nesta plenária, proposta para este tema tão importante que é a violência contra a mulher. A Escola do Legislativo de Pouso Alegre, além de desenvolver o Parlamento Jovem de Minas, desde 2010, trabalha há mais de 10 anos projetos de educação cidadã, como a Câmara Pré-Mirim, Câmara Mirim, Câmara Jovem, Câmara Universitária e vários outros projetos. Quero aproveitar a oportunidade para ressaltar o grande feito da nossa servidora, Madu Macedo, que é a obra em Constituição em miúdo 1 e 2, trazendo de forma fácil para todo o cidadão o conteúdo da Constituição Federal. Ressalto todos esses trabalhos para parabenizar a Escola do Legislativo de Pouso Alegre e reforço o compromisso desta Casa Legislativa de Pouso Alegre e reforçar o compromisso desta Casa de Lei na valorização da educação cidadã. Parabenizo todos os estudantes aqui presentes que estão construindo uma sociedade melhor. Desejo uma excelente plenária a todos e declaro oficialmente a abertura da plenária municipal do Parlamento Jovem de Minas. O Parlamento Jovem de Minas é um projeto de formação política destinado aos estudantes do ensino médio e superiores de todo o estado de Minas Gerais. É uma oportunidade para o jovem conhecer melhor a política e aprofundar seus conhecimentos e ter realmente uma participação efetiva no poder legislativo municipal e estadual. O projeto existe desde 2004 e é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio da Escola do Legislativo, realizada em parceria com diversas câmaras municipais de todo o estado de Minas Gerais. A cada ano, um tema de relevância social e de interesse dos jovens é trabalhado por meio de diversas atividades de estudo, debates e deliberação, onde vocês aprovam as propostas mais interessantes, relevantes, viáveis
dentro dessa temática que são encaminhadas para o poder público. Os temas que já foram trabalhados no Parlamento Jovem. Em 2010, resíduos sólidos e meio ambiente. 2011, drogas, como prevenir. 2012, educação cidadã. 2013, cidades sustentáveis, desafios para as novas gerações. 2014, envelhecimento e qualidade de vida. 2015, segurança pública e direitos humanos. 2016, mobilidade urbana. 2017, educação política nas escolas. E este ano, o tema é violência contra a mulher, que é dividido em 3 subtemas: violência doméstica e familiar, violência nos espaços institucionais de poder, e o terceiro, violência e assédio sexual. As atividades do Parlamento Jovem de Pouso Alegre deste ano começaram no dia 5 de março, e desde então foram 12 encontros para a formação política e temática da violência contra a mulher aos estudantes participantes. Agradecemos à Faculdade de Direito do Sul de Minas pela participação dos alunos no projeto e no projeto de extensão Câmara Universitária e Monitoria do Parlamento Jovem. Também os nossos parceiros e amigos que contribuíram para as oficinas de formação. A coordenadora do Núcleo de Extensão da Faculdade de Direito do Sul de Minas, a mestre professora Ana Carolina Faria Silvestre, o ex-integrante da Câmara Mirim, Câmara Jovem, Parlamento Jovem, Fábio Wendel, que hoje é estudante de Direito da USP, que também nos deu uma oficina aqui sobre os direitos humanos e a participação e a igualdade da mulher. O professor de História e assessor parlamentar, Adriano Barreiro, e também a Secretaria de Políticas Públicas Sociais, na pessoa do secretário Braga e da coordenadora do CRAS, Aline. São, ao todo, 84 câmaras que participam do PJ 2018 e 16 polos regionais. Pouso Alegre coordena o Polo Sul 4, composto pelas cidades de Andradas, Cachoeira de Minas, Carvalhópolis, Conceição dos Ouros, Machado, Ouro Fino, Santa Rita de Caldas e Pouso Alegre. Agora, quero convidar para também compor a mesa de autoridades a presidente da Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho, vereadora professora Marileia Franco. Vamos agora exibir o vídeo do presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Leandro Moraes, que não pôde estar presente hoje na nossa plenária, mas deixou por meio do vídeo uma mensagem a todos vocês que estão aqui hoje acompanhando a plenária. Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde a todos. É com muita alegria e orgulho para esta Casa de Leis que está sendo realizado hoje a plenária municipal do Parlamento Jovem de Pouso Alegre, que trabalha neste ano o tema Violência contra a Mulher. Quero parabenizar todos os estudantes envolvidos nesse projeto, que são os grandes protagonistas do Parlamento Jovem de Minas, que estão hoje vivenciando na prática o processo democrático, por meio de discussão e aprovação de propostas que serão encaminhadas para a plenária regional. Por compromisso já pré-agendado, não pude estar presente nesse momento tão importante para a educação cidadã de todos vocês. Mas quero aqui registrar o meu compromisso, enquanto presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, de receber todas as propostas formuladas para avaliação e implantação aqui na nossa cidade. Uma ótima plenária a todos e aproveito, em nome da Madu Macedo e de toda a sua equipe, mandar um abraço a todos que estão participando dessa importante plenária. Um forte abraço. Olá, meus amigos. Agora a palavra está aberta a todos os integrantes da mesa que queiram fazer seus pronunciamentos. Gente, você desculpa aí
Minha voz está meio rouca, eu quase perdi a voz aí no final de tarde. Para a gente é uma honra muito grande saber que o futuro do nosso país começa pela mão de vocês também, porque vão direcionar os assuntos e os temas, né, que a gente pode ser discutido e levado, né, a sério, para que as políticas sejam feitas, né, em cima desses temas. Acredito eu que de futuro seja feito da força de vontade dos jovens. Acredito que, né, vão ter uma política diferenciada aí breve no futuro, porque vocês são muito dedicados e muito atenciosos. E eu acredito que isso vai só somar força para nós, para a nossa sociedade brasileira. Vocês estão realmente parabéns. Boa noite a todos. Eu peço desculpa aí pelo atraso, porque eu trabalho quase todas as tardes, né? É difícil quando eu termino o turno lá, que acaba às 5h30, né? A gente dá conta, então é complicado, mas graças a Deus deu tempo de eu chegar. Eu sou a professora Marileia, para quem não me conhece, vereadora e presidente da Escola Legislativa esse ano de Pouso Alegre. Fico muito feliz de recebê-los e desejar boas-vindas em uma ocasião tão especial quanto a plenária municipal, né, que hoje está acontecendo. É hoje, né? Essa plenária é hoje, né, Mônica? Em fase da plenária municipal, e essa fase da plenária municipal é muito importante para nós, porque aqui vocês têm a oportunidade de se organizarem para discutir e analisar as propostas. Se identificarem necessidade, também vão fazer os esclarecimentos e as modificações, que, por consequência, aprovarão essas propostas. Essa fase também é muito importante, por se tratar também de uma preparação para as próximas etapas que vocês vão enfrentar, que são a plenária regional e a plenária estadual. Espero que todo mundo ganhe e a gente esteja firme lá nessas plenárias. A partir daqui, vocês já começam também a pensar em sugestões para o tema do PJ 2019. Então, eu desejo o máximo de aproveitamento para que vocês e que possam aplicar isso efetivamente nas suas escolas e comunidades. E para prazer recebê-los vocês aqui hoje na nossa Escola Legislativa de Pouso Alegre. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Enfim, gente, é sempre uma honra e um prazer estar junto com vocês, né? Estamos aí desde 2010 trabalhando com o PJ em Pouso Alegre e todo ano é uma satisfação muito grande a gente poder reunir não só a Câmara Jovem, a Câmara Mirim e o Parlamento Jovem. É o único dia que a gente consegue reunir, né, todos vocês. E bacana saber que todos, né, essas propostas que serão aprovadas hoje serão propostas que vão sair da cabeça de cada um de vocês. Isso eu fico muito feliz e muito satisfeita. Tenho certeza que vão ser aprovadas aqui propostas muito boas. Parabéns e desejo a todos um sucesso na escolha das propostas. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar bem rapidinho, porque que vocês vieram aqui não foi para ouvir, foi para falar, não é não, pessoal? Então, quero ver vocês trabalhando bastante. Eu queria realmente só agradecer a todos vocês, o trabalho da equipe da Escola Legislativa, do pessoal, os monitores, da universitária, o trabalho do pessoal da Mirim, da Jovem, e principalmente vocês aí do Parlamento Jovem. Tá? Então, o mérito é todo de vocês. Obrigado pela disponibilidade, né, de saírem das escolas de vocês, virem para cá nas noites de segunda-feira, né, desenvolver o trabalho. E aproveitem bastante esse dia de hoje, que é um dia especial, como a Madu disse. Estão todos vocês reunidos em uma construção coletiva, que vocês vão ter a oportunidade aí de exercer, né, a cidadania e a democracia. Então, espero que vocês façam um excelente trabalho essa noite. Agradecemos a presença das autoridades, desfazemos neste momento a mesa de honra e convidamos todas as autoridades para ocuparem seus lugares na plateia, para ocuparem a plenária municipal. Convido agora
a aluna Giovana Vilhena Moreira, da Escola Estadual Monsenhor José Paulino, a ocupar seu lugar de coordenadora na mesa de trabalho hoje da nossa plenária. Convido a aluna Graziele Tobias de Souza, da Escola Estadual Dr. José Marques de Oliveira, para ocupar o seu lugar de relatora na mesa de trabalhos da nossa plenária. Como coordenadora do Parlamento Jovem Municipal, eu não posso aqui deixar de parabenizar todos os integrantes do Parlamento Jovem que estão aqui hoje, que se dedicaram, empenharam, fizeram o melhor para a construção das propostas, para os debates, para tudo que está acontecendo aqui hoje. Ainda mais nesses últimos tempos de greve dos caminhoneiros, também os incidentes aqui na nossa cidade, com os encontros aí sendo suspensos, mas tudo foi possível. A gente está hoje aqui realizando a plenária municipal do Parlamento Jovem. Parabéns a todos vocês, tenho certeza que hoje aqui vocês vão fazer um excelente trabalho, porque isso já está na formação e na vida de vocês, vocês já fazem a diferença e é o que enche o nosso coração de esperança para uma sociedade, para um mundo melhor. Parabéns a todos e excelente plenária a todos vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. O Parlamento Jovem de Minas trabalha neste ano o tema Violência contra a Mulher. E hoje estamos realizando a plenária municipal do Parlamento Jovem de Pouso Alegre, com o objetivo de discutir e aprovar as propostas elaboradas por nós, estudantes do ensino médio, integrantes do projeto. Ao final, vamos priorizar 2 propostas de cada subtema, que serão encaminhadas para a plenária regional do Polo Sul 4, que será realizada no dia 8 de agosto, nesta Casa de Leis, para a participação de 8 cidades da região. A nossa plenária municipal terá a seguinte dinâmica. Primeiramente, apresentação das propostas e esclarecimentos. 2. Levantamento dos pedidos de destaque. 3. Votação em bloco das propostas que não sofreram destaques. 4. Apresentação e votação dos destaques. 5. Apresentação e votação de propostas novas. E 6. Priorização de 6 propostas, sendo 2 de cada subtema, para a plenária regional do Parlamento Jovem de Minas, Polo Sul 4. Agora vamos apresentar as propostas. Aí, vou lá para apresentar? Pode apresentar aqui. Só um minuto. Não. Obrigada. Agora eu vou ser a primeira a fazer a leitura da primeira proposta, do primeiro subtema, que é violência contra a mulher. Não, do tema Violência contra a Mulher, o primeiro subtema, Violência Doméstica e Familiar. Primeira proposta, criação pelo Governo do Estado de Minas Gerais de casa de passagem em âmbito regional para abrigar provisoriamente mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e seus dependentes de até 12 anos, com o intuito de assegurar o bem-estar físico, psicológico e social. Bom, essa proposta tem o objetivo da criação das casas de abrigo, os abrigos para as mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que, após fazer uma denúncia, por exemplo, e irem até uma delegacia, elas acabam ficando sem um lugar para voltar, porque o âmbito familiar delas apresenta risco. Então, lá elas podem ser agredidas novamente pelo agressor. E, então, essas casas em âmbito regional têm o objetivo de atender toda uma região, já que a demanda em Minas não é tão grande, de casos de violência contra a mulher, em que a mulher fica desamparada. Porém, se você tiver um polo numa região, ele pode atender todos ali em seu entorno. E, quando ela tiver dependentes de até 12 anos, eles poderão acompanhá-las. A partir dos 12 anos, já há abrigos para crianças nesse tipo de situação. E esse lugar seria um lugar para ela se recompor do trauma familiar, do trauma da violência. Alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento? Alguma pergunta? Agora, alguém gostaria de fazer destaque? De aglutinação. De supressão? Não é de supressão?
Tá, alguém gostaria de fazer destaque de aglutinação? Dirijam o seu microfone e fale o nome e a escola, que a relatora vai anotar. Agora, o destaque de modificação. Alguém? Se tiver mais alguém que gostaria de fazer destaque, já pode se dirigir ao microfone. Lembrando, falar o nome e a escola. E o tipo de destaque. Eu sou a Tainá, do Ângelo Consoli, e o meu destaque é de modificação. Mais alguém? Destaque de supressão. Alguém gostaria de fazer destaque de supressão? Bom, convido agora a aluna Janaína para fazer a leitura da segunda proposta e uma explicação sobre. Boa noite a todos. Agora eu vou ler a segunda proposta, que é sobre a implantação pelo governo do Estado de Minas Gerais da estrutura do CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, em cidades com altos índices de violência contra a mulher, também fornecendo subsídio para sua manutenção com responsabilidade do município em executar serviços prestados. Bom, senhoras e senhores, hoje a gente vem aqui pedir isso porque, na realidade, o CRAM já é uma coisa que é implantada em algumas cidades e em alguns municípios também. Portanto, daqui da nossa cidade de Pouso Alegre, foi cancelado o CRAM. Não realmente cancelado o CRAM, mas sim o lugar específico onde ele era realizado. Agora, o CRAM de Pouso Alegre está junto com o CRAS, e eu acho que isso foi uma forma meio que vem invisibilizando a mulher. Depois de tantas conquistas, a gente ter um lugar que era direcionado realmente à mulher ser simplesmente fechado, e esse local ser juntado com outros, então eu acho que é uma coisa que deveria voltar e que outros estados aqui no município também deveria ter, de Minas Gerais, porque é uma coisa mais específica. Nem toda mulher vai querer realmente ir até uma delegacia, até porque em uma delegacia, não querendo falar contra, mas uma mulher tem mais facilidade de se abrir com outra do que com um homem. E numa delegacia, até ela chegar, vamos supor, no delegado que está lá ou na delegada que está lá, é uma dificuldade imensa. E é isso, gente. Obrigada. Alguém gostaria de fazer algum esclarecimento? Não? Alguém gostaria de fazer destaque de aglutinação? Destaque de modificação. Alguém gostaria de fazer destaque de supressão? Ok. Bom, agora vamos para o subtema 2, que é a violência nos espaços institucionais de poder. Convido a aluna Fernanda Lorena para ler a primeira proposta. Boa noite a todos. Então, eu vou falar a primeira proposta do subtema 2, violência nos espaços institucionais de poder. E a primeira proposta é a aprovação pela LMG da proposta de emenda constitucional PEC 16 de 2015, que assevera, durante outras proporcionalidades, da participação de ao menos uma mulher na composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom, essa proposta é a reafirmação de uma proposta que já foi discutida na Assembleia de Minas Gerais. E ela não teve força
para continuar, porque a gente sabe que hoje nos espaços de poder, principalmente, e aqui em Pouso Alegre a gente tem um exemplo, que a gente tem apenas uma vereadora entre 15 vereadores. Então, o cenário estadual ele não é diferente. E, então, essa proposta é para que na mesa diretora esteja a voz de uma mulher. Mesmo que seja uma mulher eleita, a voz dela tem que se sobressair. Então, essa proposta é de muita importância, tanto que ela já existe. A gente só está pedindo a reafirmação dela e para que ela seja efetivada. É isso. Alguém gostaria de fazer algum esclarecimento, alguma pergunta? Eu respondo? Eu que respondo? Na verdade, eu gostaria de saber quantos membros compõem a LMG. Quantos membros compõem a diretoria, no caso? Não, a mesa diretora. A mesa diretora, especificamente, é. 77 deputados. Só um minutinho. Tranquilo. Porque a gente sabe quantos deputados tem, mas quantas pessoas... Mulheres. São 77 deputados estaduais e 7 são mulheres. Aí, quantas pessoas compõem a mesa diretora, a Mônica está verificando. São 5 na mesa diretora. Vem explicar aqui, Maria. Pode vir aqui explicar pra gente. Que acho que... Eu acho que, eu também não sei com certeza como que é composta a mesa diretora lá da Assembleia Administrativa de Minas Gerais e dos outros estados, mas eu vou falar aqui pela Câmara de Pouso Alegre. Aqui, apesar de ser só eu, vereadora, né, em Pouso Alegre, mulher, em Pouso Alegre, o ano passado eu compunha a mesa porque eu era secretária. Esse ano eu não estou na mesa. O ano que vem, se Deus quiser, eu vou ser a presidente, tá? Né, nós vamos batalhar e eu vou conseguir, certo? Mas a mesa aqui em Pouso Alegre, né, da Câmara, é composta por 5 vereadores. Né, o presidente, o vice-presidente, o secretário, o subsecretário e o presidente, o vice-presidente, o secretário e o subsecretário. São 5 pessoas. Agora, lá, eu acho que independente do número de mulheres, né, também deve ser votado de acordo com isso. Né? Os parlamentares é que votam e elegem quem são os representantes da mesa. Né, são lá? Então, mas eu acho que daí não depende, como tem um número muito menor de mulheres, né? Mas nós tivemos, né, Madu, lá numa reunião agora lá agora por último foi em Gramado, né? Que nós temos uma deputada lá do norte lá, a mulherzinha é fera, vocês precisam ver, ela faz o 7º mandato dela como deputada e ela sempre está na mesa, certo? De tudo. Então, eu acho que depende também muito da força da gente de mulher, né, de estar tentando conseguir batalhar. Eu espero que vocês aí, muitas jovens aí, a gente está vendo, que Pouso Alegre, né, daqui a uns anos, tenha muitas mulheres como vereadoras aqui, para poder estar defendendo aí, porque é difícil, viu, enfrentar esses homens aí. Os homens gostam, mas tem hora que a gente tem que dar um chego para lá, né, para ver. Eu acho que não é que a gente está falando do homem assim, deixar o homem assim, desfazer do homem, mas às vezes nós mulheres, a gente tem um ponto mais de carinho, não sei, a gente pensa às vezes com mais amor, com mais, né, tranquilidade. Então, às vezes, daí ajuda muito, tá bom? Então, gente, são 6 pessoas para compor a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E essa proposta é para que tenha uma mulher, ao menos uma mulher, dentro dessa mesa, porque é dessa mesa onde se sai a cabeça mesmo das decisões, do que vai ser aprovado e do que não vai ser aprovado. E por essa PEC estar em tramitação e ela não ser levada a sério, a gente já tem uma ideia de como as coisas funcionam lá dentro e porque o quanto é importante ter representatividade de uma mulher dentro da mesa diretora. Então é isso, gente. Obrigada. Bom, alguém gostaria de fazer destaque de aglutinação? Só para constar aqui, na verdade, a composição da mesa diretora da Assembleia ela é formada pelo presidente,
pelo primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, primeiro secretário, o segundo secretário e o terceiro secretário. Então, são 7 membros na mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e todos eles são homens. Okay? Bom, vou repetir. Alguém gostaria de fazer destaque de aglutinação? Quem tiver mais perguntas, já pode dirigir ao microfone. Um esclarecimento mesmo que eu tenho a pedir é que eu estava olhando o texto dessa PEC agora, enquanto havia apresentação dela, e ela fala sobre a facilitação dos votos sem partido. Como que a proposta está afetando realmente a PEC? Não, assim, a proposta é para que a PEC seja, assim, ela está em tramitação, mas assim, para ela ser aprovada, ela precisa ir para a votação. E ela ainda não foi. Então, a gente está pedindo para que ela vá para essa votação. Então, meio que seria tipo, a reafirmação, tipo, um pedido para que essa PEC realmente entre em votação. Isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Agora, alguém gostaria de fazer destaque de aglutinação? Alguém gostaria de fazer destaque de modificação? Sofia de Souza Acedo, Escola Municipal Anita Faria Amaral. Destaque de modificação. Alguém gostaria de fazer destaque de supressão? Não? Bom, agora vamos dar continuidade. Vou convidar a aluna Amanda para ler a segunda proposta do segundo subtema. Boa noite. Eu vou ler a segunda proposta, que ela trata da obrigatoriedade, mediante lei estadual, de divulgação da diferença salarial entre homens e mulheres por empresas que tenham mais de 250 trabalhadores. Seria isso anualmente até o 5º dia útil de abril. E essa proposta ela veio inspirada de uma lei que já está efetiva no Reino Unido e na Irlanda, e o objetivo principal dela é estabelecer debates, mas principalmente a transparência no mercado de trabalho formal. Ela também teria divulgação do número de contratados pelas empresas segregado por setor e o percentual da remuneração segregado por gênero. As empresas que desacatassem essa lei teriam que pagar uma multa que variariam entre 100 mil a 1 milhão. Então, no Reino Unido, onde foi instaurada essa lei, algumas pesquisas do governo mostram que a diferença salarial lá atual é entre 17% e 18%. E o fim dessa diferença acarretaria ao PIB nacional cerca de mais de 600 bilhões. No Brasil, a diferença salarial entre homens e mulheres está a quase 23%. Então, além de proporcionar a transparência no mercado, também seria bom como uma forma de combate a isso. Alguma dúvida? Então, deixa eu tirar aqui. Na verdade, eu queria saber mais aonde seria essa divulgação, porque na proposta, você esclareceu muito bem, na verdade, muitas dúvidas que eu tinha a respeito dessa proposta, porque ela é redigida mesmo, eu não acho que ela esteja muito completa. Ela, por exemplo, não fala de medidas que o Estado tomaria com as empresas que não atendessem à exigência que ela especificou. Então, eu acho que isso é um negócio importante colocar na escrita mesmo da proposta. Na modificação, inclusive eu pretendo fazer um destaque mais tarde de modificação para falar desse jeito, mas a minha dúvida maior é onde vai ser a divulgação especificamente desses números. Seriam as empresas que teriam divulgar, por exemplo, num caráter midiático, sei lá, a televisão da vida? Eu não consigo imaginar um espaço específico de divulgação. A proposta ela não esclarece aonde seria divulgado,
mas esclarece que o governo, o Estado, estaria disposto a fazer essa fiscalização. Poderia ser divulgada em site ou em outros planos da empresa, mas seria da empresa. O Estado estaria responsável por fazer essa cobrança, essa fiscalização e a punição, caso não acatasse. Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer destaque? De dar destaque? Destaque de aglutinação. Yasmin Ferreira, Instituto Federal. Algum destaque de modificação? Carlos Eduardo, SESI Senai. Algum destaque de supressão? Tudo bem, vamos dar continuidade. Agora, a terceira proposta, eu convido o Jean para lê-la, sobre o segundo subtema também. Boa noite. Eu vou falar sobre o subtema 3. Implantação pela Secretaria Estadual e Municipal de Educação e pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, SPM-MG, de seminários para apresentação de matérias inerentes às mulheres que marcaram a história da humanidade. Ressaltando a importância das mesmas, o conteúdo do seminário será trabalhado de forma interdisciplinar nas aulas de História, como posterior exposição do material público. A invencibilidade dos fatos históricos de movimentos femininos geralmente são omitidos pela tal matéria, pelo simples fato de ser algo forte. Por meio desses seminários e movimentos feministas, poderiam dar às mulheres certo empoderamento, mostrando seus direitos de ir e vir, inspiração para expor isso. E certos movimentos, como a passeata pelo voto feminino em Nova York, em 1912, é um dos movimentos que poderiam ser mostrados nas aulas e nos seminários. Mulheres como a Berta Lutz, uma das primeiras, a pioneira, né, do feminismo brasileiro, e a Lélia Gonçalves, representante do feminismo negro no Brasil. Alguém tem alguma dúvida? Não? Opa, quando a gente fala em implantação de seminário, você quer dizer que eles elaborariam material e as escolas repassariam? O que quer dizer implantação de seminário? Ela seria para a escola e para o povo público mesmo. Ou seja, a implantação... Disponibilizaria, então, o material e não a apresentação em si dele? Sim. O seminário seria... Ok. Mais alguma dúvida? Agora, quem gostaria de fazer destaque de aglutinação? Quem gostaria de fazer destaque de modificação? Alguém gostaria de fazer destaque de supressão? Bom, vamos dar continuidade, então, para a próxima proposta, que é a proposta número 4 do segundo subtema. Convido o aluno Canjane para poder lê-la. Bom, da proposta 4 do segundo subtema, ela fala o seguinte: criação pelo governo de Minas Gerais do Célula Lilás para as empresas que cumprirem com a igualdade salarial, adotando ações de valorização e respeito à mulher, tais como a criação de creches para filhos de colaboradores, ouvidorias para denúncias de assédio no ambiente de trabalho e licença maternidade estendida. As empresas que cumprirem com todas as exigências terão redução de impostos. Dedução. Bom, sobre essa proposta, ela foi uma das propostas que mais me agradou esse ano, por um motivo que eu acho muito bom, que além dela combater e ajudar muito nessa luta contra a desigualdade salarial, por exemplo, ela visa um pouco de empreendedorismo. E, bom, eu tenho um exemplo
de uma empresa que tem algo parecido com isso, que é a empresa Zema, aqui de Minas Gerais, inclusive. Que dentro da empresa eles têm uma ouvidoria, onde os funcionários conversam, os funcionários vão lá para tomar essas medidas dentro da própria empresa. É uma medida que funciona muito. Eu tive uma oportunidade de assistir a palestra do presidente da empresa. E, bom, além de tudo isso, essa é uma proposta que contribui muito para o desenvolvimento econômico do país, onde você abona alguns impostos de empresas que estão cumprindo um papel social bom. Além de você melhorar a qualidade de trabalho de muitas mulheres, a redução de impostos é uma coisa excepcional. Então, bom, sobre essa proposta é isso. Redução de impostos, desenvolvimento econômico e melhora no ambiente de trabalho para as mulheres. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer destaque de aglutinação? Yasmin Ferreira, Instituto Federal. Alguém gostaria de fazer destaque de modificação? Gabriel Canjani, Instituto Federal. Alguém gostaria de fazer destaque de supressão? Agora a gente já vamos dar continuidade para a próxima proposta, que é do subtema 3, que é violência e assédio sexual. Eu vou começar lendo a primeira proposta. Bom, fortalecimento pela Polícia Militar de Minas Gerais do patrulhamento da mulher, vítima do assédio sexual ou qualquer outro tipo de violência, a fim de garantir sua segurança e integridade. Bom, essa proposta ela tem o objetivo de atender especialmente as mulheres que foram vítimas de violência e assédio. Então, seria policiais, mulheres, especializadas no atendimento desses casos. Então, elas já estariam sabendo como lidar melhor com a situação do que um policial que chega lá após uma briga, chega na casa da família, às vezes há uma conversa, eles se entendem, só que a situação volta a se repetir. Uma policial mulher, nesse caso, ela já entenderia melhor a situação, passaria por um treinamento para poder saber como lidar, para poder dar o devido apoio à mulher. E também podem haver palestras e mais informações para as mulheres durante esse atendimento específico. Alguém tem alguma dúvida? Essa patrulha da mulher, ela existe ou seria algo novo? Ela existe em alguns estados, que eu não me recordo agora, mas já houve a patrulha da mulher. Não sei se está em vigor atualmente. E em Minas? Aqui em Pouso Alegre já teve. Já teve? Já. Porém, contava com poucas integrantes nessa patrulha. Ela acabou de comentar aqui que a moça que era policial aqui, ela teve que ir para outra cidade, certo? Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer destaque de aglutinação? Alguém gostaria de fazer destaque de modificação? Lorenzo, Pouso Alegre, Colégio São José. Alguém gostaria de fazer destaque de supressão? Vamos dar continuidade e passar para a proposta número 2 do subtema 3. Também vou ler novamente. Requisição pelo governo do Estado de Minas Gerais de mais unidades do ônibus Lilás para atendimento das mulheres vítimas de violência no campo e nas comunidades distantes das delegacias. Bom, essa proposta, ela, em alguns estados, ela já existe. Então, há ônibus Lilás em outros estados, certo? E eles funcionam para buscar as mulheres do campo, dar informações para ela. Alguns ônibus desses possuem gente que dá palestra para essas mulheres, onde a informação é escassa
Então, eles ajudam no combate contra a violência contra a mulher, certo? Bom, eu tenho aqui duas reportagens. Uma fala da entrega de 2 ônibus lilás em Tocantins, e consta uma informação de que já há 60 em todo o Brasil. Esse seria especificamente para Minas, certo? Onde a gente receberia o ônibus lilás em comunidades distantes, certo? Também em locais onde há bastante violência contra a mulher. Muitas vezes as mulheres do campo elas não têm oportunidade de fazer a denúncia na hora que ocorre a violência. Então, seria uma oportunidade de obter melhorias para essa população. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer... Opa, dúvida? Certo, se alguém tiver dúvida, já pode vir para o microfone, ok? Como exatamente funciona esse ônibus lilás? Ele passa só nas casas das vítimas ou... não sei, como funcionaria? Bom, que eu li sobre, esses ônibus eles vão para esses lugares distantes. Digamos que pode ser 2 vezes na semana, eles vão passando e vendo o que está acontecendo. Há a realização de palestras ou quando há uma denúncia. Então, ele vai para buscar a mulher, e eu li que tinha 2 ônibus que eles já tinham os assistentes sociais dentro do próprio ônibus, que tinha um compartimento para atendimento dessas mulheres. Tudo bem. Obrigado. Nenhuma dúvida? Alguém gostaria de fazer destaque de aglutinação? Alguém gostaria de fazer destaque de modificação? Algum destaque de supressão? Bom, vamos dar continuidade, então, para a próxima proposta, que é a proposta de número 3, do subtema 3. Convido a aluna Graziele, que vai ler essa proposta. Autorização mediante lei estadual com posterior regulamentação pelos municípios de parada fora dos pontos de ônibus no período das 22 às 5 horas, quando solicitadas pelos usuários de transporte público. A concessionária que desrespeitar a medida será penalizada com multa de R$ 360, mediante notificação do usuário ao Poder Público Municipal, que aplicará a sanção para a empresa prestadora do serviço. O que quer dizer? Tipo, muitas pessoas, por exemplo, as mais sofrem com isso, as que moram em zona rural, têm ônibus muito reduzidos, e quando passa das 22 horas é que piora tudo, porque também está à noite, é mais perigoso. E com isso, tipo, se a pessoa visse o ônibus, ela poderia falar para parar, para ela poder pegar, porque nem à noite direito temos fiscalizações das polícias direito, e isso ajudaria muitas pessoas a se sentir seguro, porque quando a gente está no ponto sozinho à noite, a gente não se sente seguro, principalmente com todas essas coisas que estão acontecendo agora no Brasil. Isso prejudica muito. E acho que os ônibus fazendo isso ajudaria muito. Alguém tem alguma pergunta? Como sobe isso? Muito mais prático. Bom, a parada que é citada na proposta é a parada para descer do ônibus ou para entrar no ônibus? Só isso. Entrar no ônibus. Então, tá bom. Para descer também. Então tá melhor ainda. Principalmente para descer, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, alguém gostaria de fazer destaque de aglutinação? Alguém gostaria de fazer destaque de modificação? Gabriel Cangiani, Instituto Federal.
modificação? Aglutinação primeiro. Modificação. Alguém gostaria de fazer destaque de modificação? Laura de Paiva Ferreira, Colégio São José. Matheus, da escola Anita Faria Amaral. Meu nome é André, eu sou da Escola Municipal Pio 12. Larissa, da Escola Municipal Dr. José Marcos de Oliveira. Rian, Escola Estadual Dr. José Marcos de Oliveira. Rian. Alguém gostaria de fazer destaque de supressão? Bom, vamos para a próxima proposta, que é a proposta número 4 do subtema 3. Só um minuto. Vou convidar a aluna Júlia, do IF, para vir ler essa proposta. Boa noite, gente. A minha proposta é sobre a divulgação pelo Governo do Estado de Minas Gerais do DISC 180, canal exclusivo para comunicação de ocorrência de violência contra a mulher em locais públicos e privados, de grande circulação de pessoas, tais como escolas, casas de espetáculos, hospitais e meios de transporte em massa. Essa proposta é sobre a divulgação desse 180, porque é um canal de comunicação para a mulher falar sobre a violência que ela sofreu, mas muita gente não sabe. E a divulgação desse meio de comunicação é muito importante, porque gera uma possibilidade maior de denúncia e de que menos mulheres sofram violência. Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver mais alguém que tenha alguma dúvida, pode já ir para o microfone, certo? Eu gostaria de saber qual que é a diferença do DISC 180 e do 190, que é o da polícia. Então, o 180, ele seria exclusivamente para violência contra a mulher. O 190, ele já é, tipo, violência geral. Bom, alguém gostaria de fazer destaque de aglutinação? Alguém gostaria de fazer destaque de modificação? Algum destaque de supressão? Bom, então vamos dar continuidade. A última proposta, número 5, eu convido a aluna Fernanda Azevedo, do IF, para ler essa proposta. Boa noite. 5. Obrigatoriedade da inclusão de audiências públicas amplamente divulgadas à realização nos meios de comunicação, para a discussão exclusiva de políticas para as mulheres durante a revisão do plano diretor nos municípios, a fim de acrescentar-lhe diretrizes e condições necessárias para a segurança das mesmas. As audiências públicas deverão ser prescindidas de cursos sobre o plano diretor a toda a comunidade. Acho que, como ficou bem claro na questão do plano diretor nos municípios, essa proposta ela seria ideal para numa sugestão de âmbito municipal e não estadual. Então, eu não tenho muito o que falar sobre ela. Alguém tem alguma dúvida? Bom, alguém gostaria de fazer destaque de aglutinação? Algum destaque de modificação? Algum destaque de supressão? Certo. Certo, aí o papelzinho? E aí, o verde, tá bom? Tá, o verde é a favor? Isso, agora então, votação. Agora vamos fazer a votação em bloco das propostas que não sofreram destaque. Foi a proposta número... Aqui já teve 2, já tem? A proposta número 4. 2 e 4 só? Não teve 2, 4, 5. Peraí, mostra pra mim.
Agora, vamos votar nas propostas que não teve nenhum destaque. Essa votação é em bloco e vamos usar os cartõezinhos. O vermelho é contra, né? O vermelho é contra? Vermelho contra e o verde a favor. Vamos começar com a primeira proposta. Juntas? Certo. Bom, elas são votadas juntas. São 3 propostas que não teve nenhum destaque. A proposta número 2, que foi a implantação do CREAM, que é de violência contra a mulher, o primeiro subtema. Depois teve, qual? A proposta número 4 do último subtema. E a proposta número 5 do último subtema. A proposta 3 do subtema 2 também não houve nenhum destaque. Peraí, deixa eu mais um pouquinho. Bom, agora vamos fazer a votação. Quem concorda com todas essas propostas, levante o cartão verde. Em bloco, junta todas que não sofreram destaque. Todas essas propostas que não sofreram destaque significam o quê? Que não quero nem modificar, nem aglutinar e nem suprimir. Subentende-se que eu quero essas propostas. Então, é a afirmação de que elas serão realmente aprovadas. Então, quem é a favor da aprovação dessas propostas, que a Grazi falou, pode levantar o cartão verde. Deixa eu reafirmar quais foram. Todas essas. Deixa eu reafirmar aqui quais foram. É a 2, né? Chuta, qual foi? É a 2. Aprovada por contraste. Pode falar, aprovada por contraste. Aprovada por contraste. Certo? Todas essas foram aprovadas. Certo? Agora eu vou chamar o primeiro destaque da proposta número 1. Tá. Aprovada. Essas duas são os destaques de modificação. Agora vamos fazer a parte dos destaques. Então, quem foi ali e deu destaque? Quem foi ali? Oi? Vamos chamar, de acordo, começando pela primeira proposta. Então, a primeira proposta, o primeiro destaque foi de modificação da aluna Tainá. Você pode vir e terá 2 minutos para poder falar sobre o seu destaque. O meu destaque é de modificação. Eu gostei, porém acho que se houvesse algum problema e ele não fosse preso, se ele fosse na porta dessa casa aqui, da casa de passagem, ele teria que ser preso com pena de pelo menos 1 ano. Próximo destaque é a Laura, do Colégio São José. A primeira proposta. Oi? Tem. Meu nome é Laura, sou do Colégio São José e o meu destaque é de modificação. Eu acho que a casa de passagem não deveria ter um limite de idade. Se a mulher tem um filho ou uma filha, eu acho que ela deveria ser acolhida também, pois pode ajudá-la em sua recuperação. E às vezes o filho ou a filha também pode ter pegado um trauma, dependendo do que ele sofreu em casa. Então, eu acho que esse limite de idade de 12 anos, até uns 16, que a criança ainda é menor de idade, eu acho que ela poderia sim ser acolhida junto com a mãe. Idade de 16
anos? Ok. Obrigada. Agora a proposta número 2. Destaque de modificação. Ah, tá. Então, quem falou a primeira proposta, não? Porque, por exemplo, eu li. E agora? Dois destaques de modificação, então agora chama 2 para defender ela na forma original. Eu posso perguntar quem que gostaria? Tá. Como ela sofreu 2 destaques de modificações, 2 pessoas podem defender na forma original. Bom, essa proposta sofreu 2 destaques de modificação. Gostaria de saber se há 2 pessoas que gostariam de defender a proposta original. Boa noite, gente. Tainá e... Opa. Ah, desculpa. Sorry. Boa noite. O que eu notei que vocês pontuaram. Uma delas foi que a casa de... ela só aceitava até 12 anos. Só que a gente já tem casa de amparo para crianças maiores dessa idade. E isso é defendido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, acho que a gente já não pode mais interferir nisso. Até 12 anos é uma idade que foi instaurada com base exatamente no que a gente já tem de legislação. E sobre aproximação da casa de passagem. Um problema de a gente mexer com isso seria o Código Penal. A gente já não pode instaurar um valor fixo, tipo, ele vai receber uma pena de tal a tal tempo. Eu acho que não cabe a proposta, apesar de ser interessante a ideia de a gente visar a segurança dessa casa de passagem também. Mas, por ser um órgão público, acredito que ele já vai ter segurança, assim como os demais, como o CRAM, por exemplo, o CRAS, e etc. Por isso que eu acredito que a proposta, na forma original dela, já contempla o que a gente está querendo alcançar com ela. Obrigada. Mais alguém gostaria de defender essa proposta? Certo. Vamos começar a votação dessa proposta. Quem é a favor da proposta de modificação da Tainá? Levanta o cartão verde. E quem for contra, levanta o vermelho. Por contraste, a proposta foi reprovada. Certo. Agora vamos votar o destaque 2, feito pela Laura. Quem é a favor, levanta o cartão verde. Quem é contra, o cartão vermelho. Conta o vermelho. O destaque da Laura foi aprovado por 20 a favor e 13 contra? 13 contra. Então, esse destaque de modificação foi aprovado. Bom, por último, vamos votar para a proposta na forma original. Quem é a favor, levanta o cartão verde. Quem é contra, levanta o cartão vermelho. Mantendo os 12 anos, que foi a modificação aprovada.
Bom, como houve 16 votos para a proposta original e 20 para a modificação ganhou, a proposta original foi alterada com o destaque de modificação. Agora vamos para a segunda proposta. Não, é aqui? Ah, tá, é. A primeira proposta do segundo subtema, violência nos espaços institucionais de poder. Modificação foi a Sofia. Sou Sofia, do Anita Faria Amaral, e meu destaque é de modificação. Porque, assim, a mulher, para entrar... para poder ir lá trabalhar, que é obrigatório ter uma mulher, tinha que ter até o 3º ano do colegial. Porque vai que eles simplesmente escolhem alguém que trabalha lá, esposa de alguém que trabalha lá, só para ocupar aquele lugar, para se livrar logo daquela obrigação. Ela fala aqui? Não. Mais algum destaque? Dessa proposta não, né? A mulher ter até o 3º ano do colegial, porque para não simplesmente escolherem uma mulher qualquer ou esposa de alguém que trabalha lá para ocupar aquele lugar de uma vez. Agora já pode começar a votação? Não, só esse. Alguém gostaria de falar sobre essa proposta, sobre a proposta original? Defender a proposta? Posso ir? Então, a proposta, na verdade, a ideia é que para você participar da Assembleia, de uma forma ou de outra, você tem que ser um deputado. Então, esse filtro já não faz muito sentido. Porque não vai ter cargo de confiança, porque ele é eleito como qualquer outro deputado, como a gente já sabe, na verdade. E tem a questão também do filtro específico que ela utilizou, que é exatamente até o 3º ano, se não me engano. Esse é uma questão de escolaridade, ela não vai filtrar nenhum tipo de cargo de confiança. Não faz muito sentido nesse sentido também. Bom, agora tem mais alguém que gostaria de... Não, mentira. Bom, agora vamos fazer a votação. Primeiro, para modificação. Quem é a favor, levanta o cartão verde. Quem é contra, o cartão vermelho. Modificação. Mônica, a gente aqui também está votando. Mas ainda tem a contra 10? Ah, tá. Bom, a modificação foi reprovada por 24 votos. Bom, vamos dar continuidade agora para a próxima proposta. Quem já fez destaque para a proposta número 2, do subtema 2, já pode se direcionar para o microfone. A primeira pessoa foi a Yasmin. Eu posso deixar com a redatora a redação da proposta? Porque é meio longa. Assim, a minha proposta, na verdade, é de aglutinação, com a proposta do mesmo subtema, sendo a número 4, porque, basicamente, uma fala sobre a transparência e divulgação de equidade salarial. E a outra promove uma bonificação para as empresas que seguirem isso. Então, se a gente junta as duas propostas, a gente consegue não só garantir que vai ter essa visibilidade, vai ter essa transparência, e ainda fomenta
essa ação como uma coisa boa. A gente meio que aponta para a empresa que faz aquilo através do selo Lilás e fala, isso é bom. E isso também gera dedução de imposto e vai ser interessante para a empresa. Então, essa junção das duas propostas, acredito que vai ajudar assim, a tirar o melhor de cada uma delas. Daí, terminando ali de escrever no telão, vocês dão uma lida no texto mesmo, que eu tentei aglutinar as duas de uma forma que as duas aparecessem mesmo. Obrigada. O segundo destaque de modificação foi do Carlos Eduardo. Eu retiro meu destaque porque a Yasmin ela já disse tudo o que precisava nesse sentido. Certo. Vamos agora fazer a votação. Quem é a favor do destaque de modificação da Yasmin, levanta o cartão verde. Aglutinação, perdão. Aprovada por contraste. Bom, agora a proposta número 3, não teve destaque. A proposta número 4 do segundo subtema. Primeiro destaque foi de aglutinação, que é a mesma proposta do selo Lilás. Então, ela não vale mais, né, Mônica? Isso? Passa pra cá. Mas agora não vai mais. O terceiro subtema, violência e assédio sexual. Primeira proposta. Quem pediu destaque foi de modificação, que foi o Lorenzo. Então, eu fiz uma modificação simples, mas que eu acho que simples no texto, mas que pode mudar muito no resultado. Eu coloquei como a patrulha da mulher, em letra maiúscula, como se fosse uma patrulha para todas as cidades, e coloquei criação. Ou seja, as cidades vão ter que criar uma patrulha só com mulheres para poder relatar e vigiar todos esses casos de violência sexual e afins. Certo. Então seria todos os slides? Vamos agora para a votação. Quem é a favor da modificação nessa proposta, levanta o cartão verde. Quem é contra, vermelho. Por contraste, foi aprovada a modificação. Agora, a proposta número 3, do subtema 3. Quem pediu destaque pode se direcionar ao microfone. Destaque de modificação, primeiro foi o Canjani. Como que faz? Eu nunca sei fazer isso. Não, que já deu. O meu destaque de modificação, ele foi basicamente para mudar algumas coisas do texto, para deixar mais a ideia da proposta mais clara, concisa e fazer com que ela seja mais bem aplicável. Eu rabisquei tudo aqui, então não tem como levar para a redatora. Mas ficou da seguinte maneira. Obrigação, por lei estadual. Por lei estadual e regulamentação dos municípios, da parada fora dos pontos de ônibus no período das 22 horas às 5 horas, quando solicitada pelos usuários de transporte público. A concessionária que desrespeitar a medida estará sujeita à multa.
basicamente isso. Teve retirada do valor também. Daí para frente não tem mais nada. Sujeito a multa. Ponto. Tá falando ali já. E só para reforçar mais uma vez, a retirada do valor, eu fiz isso porque eu não entendi o motivo de um dado tão específico, desses R$360, sendo tão específico. A autorização pela obrigação, para dar mais sentido para o texto, né, de novo. Uma outra coisa que eu esqueci. Acabei de ver aqui no meio dos rabiscos. A parada fora do ponto de ônibus, no período das 22 às 5, mantendo a rota do ônibus. Eu acho importante relembrar isso, porque pode ser uma brecha na lei, uma coisa assim, que pode dar algum problema. E o restante da lei, da proposta, eu quis modificar também pelo seguinte. Acabou o tempo. Bom, quem mais fez destaque nessa proposta? Pode vir. Laura. Tá, pode vir aqui. Quem já pediu destaque foi Matheus, André, Larissa e Rian. Meu destaque é de modificação e, assim, eu acho que a multa deveria ser implantada de acordo com o tamanho da empresa. Porque, por exemplo, uma empresa que é muito grande, uma multa dessa, R$360, não é nada para a empresa. Ao mesmo tempo, uma empresa que não é de grande porte, R$360 pode ser muita coisa. Então, para igualar essa multa, para que as empresas sofram, entre aspas, do mesmo tanto, eu acho que a multa deveria ser implantada de tamanho da empresa. Não sei se deu para entender. Meu destaque é de modificação. Matheus, da Anitta Faria Amaral. Meu destaque é de modificação porque eu acho que tem que aumentar a taxa de multa se caso a empresa não desobedecer a ordem de paradas livre e parada a partir das 10 às 5 horas. E porque hoje a tarifa aqui em Pouso Alegre, até onde eu sei, é R$3,60. Cada 100 pessoas que entram no coletivo, a empresa já consegue R$360 com uma linha de ônibus só. E aqui em Pouso Alegre, a lotalidade de ônibus, de pessoas no ônibus, é 90, 92, 96, por esses tanto aí. E por isso devia aumentar o preço por causa de quantidade de pessoas, que tem ônibus que lota, que vai pessoas na porta, quase não cabia dentro do ônibus, por isso eu acho que tem que aumentar um pouco a taxa. Sim. Por exemplo, o que a frota dos ônibus consegue no mês, pelo menos 20% a 30% do preço de todos que pagam. Sim. É 20% a 30% do faturamento da empresa no mês. Meu nome é André e eu quero fazer um destaque modificação. O que eu achei é que o valor R$360, como uma empresa de ônibus costuma, mesmo uma tarifa de R$4, se forem muitas pessoas, uma única linha de ônibus por um dia, isso durante um mês, por exemplo, já era muito.
E eu acredito que, se tal empresa desrespeitar o direito do cliente de pedir para parar fora dos pontos de ônibus, deveria haver alguma tabela com uma taxa de porcentagem que deveria ser adicionado ao valor da multa, que eu considero muito baixo também, R$360, por conta do faturamento de empresas de ônibus. Acreditaria que deveria ser no mínimo de R$800, com taxa de porcentagem, a partir de, se, por exemplo, ocorrer algum dano por conta desse desrespeito à lei da empresa em relação ao cliente, e também alguma tabela de porcentagem devido ao que a empresa fez. Sim. Resumindo, ele quer uma indenização para a empresa, caso haja algum dano com a pessoa que não conseguiu parar no local certo. Eu vou retirar meu destaque, porque todo mundo já falou o que eu queria, então... Eu gostaria de mudar o valor da multa de R$360 para R$2.000, para que realmente haja um valor que intimide a empresa, pois o valor inicial não causaria um certo medo em algumas empresas. Tá bom. Agora, 6 pessoas que gostariam de fazer a defesa da proposta original. Se tiver 2, cada um tem 2 minutos. Eu entendi perfeitamente o que cada um colocou sobre o valor da multa, às vezes não ser adequado. Tipo, um pessoal colocou mais, um pessoal colocou menos. Só que a gente pode considerar que essa multa não é aplicável uma única vez também. E seria interessante, como isso é poder e vai ter regulamentação do município, o município, assim como a concessionária, em contrato, podem decidir isso, junto com outras multas que a empresa já está sujeita a pagar. Por exemplo, circular com ônibus lotado dá multa se você denunciar na Secretaria de Trânsito. Vocês já denunciaram? Então, é meio isso. Tanto que a proposta prevê, mediante notificação do usuário ao poder público municipal. Se você denunciar que o ônibus não passou ou não parou para você, mesmo tendo passado porque você estava fora do ponto, daí isso vai gerar uma multa. Ou seja, eu não acho que o valor da multa, a gente alterar ele, que vai mudar a proposta, e sim aumentar, expandir esse costume nosso de denunciar o que está errado. Entendeu? Então, não sei se, apesar de ser importante o valor da multa, ele é o ponto principal da proposta. Por isso, acredito que a proposta, na forma original dela, está contemplando muito mais, porque ela está sendo mais abrangente e não está focando tanto no valor da multa. Oi, gente, sou Janaína, da Escola Estadual. Eu acho também que, como a Yasmin disse, a questão de aumentar a multa pode ser alguma coisa muito extravagante, porque e se outros, não só aqui no estado de Minas Gerais, mas outros estados resolverem aderir, isso também, como que faz aquela cidade de menores portes? E também a gente tem que ver que essa multa não vai vir só por causa da empresa. Um pouco também vai vir do dinheiro que a gente pagar de ônibus, e isso também pode fazer aumentar a taxa do ônibus conforme isso. Entendeu? Então, eu acho que por isso, eu acho que a multa, nesse ponto, seria o de menos. E como a Yasmin disse, eu vou continuar reforçando. O certo seria a gente ver o que está errado e denunciar. E é isso. Obrigada. Pessoal, reformando novamente o que as duas falaram, na verdade, a gente tem que pensar na perspectiva de uma empresa. Ela não vai querer não ter lucro com algo. Nesse sentido, deixa eu tirar aqui. O que a gente faria? Vamos pensar no efeito que uma multa de R$2.000 nessas circunstâncias levariam em geral. Se você parar para pensar, as empresas elas iriam, inclusive, evitar circular em linhas de madrugada e coisas do tipo, justamente para poder evitar essa multa extremamente extravagante. De um jeito ou de outro, a empresa ela não vai aceitar sair prejudicada. Então, de uma forma ou de outra, o que eles podem fazer é simplesmente cortar a rota completamente se você extravagar demais na multa. Considerando que a gente não diz que ela tem que manter uma rota específica e original. A gente apenas diz que ela vai ser extremamente multada caso ela desrespeite a norma.
Ou seja, ela pode muito bem diminuir as rotas até o ponto em que a gente não vai ver essa lei sendo realmente aplicada da forma como as pessoas originalmente gostariam. Então, eu acho que a gente não deveria extravagar tanto nesse sentido. Ninguém mais gostaria de fazer a defesa dessa proposta na forma original? Certo. Vamos agora para a votação do primeiro destaque. Primeiro destaque foi do Cangiani, dei uma lida. E quem for a favor dessa proposta, desse destaque, levanta o cartão verde. Quem for contra, levanta o vermelho. Um só. Bom, gente, falando aqui de novo certinho, pode votar em mais de um destaque, certo? Foi aprovado. Pode? Foi? Foi aprovado? Foi? Foi aprovado 22 votos a favor. Agora o destaque da Laura. Quem for a favor, levanta o cartão verde, contra o vermelho. Foram 20 foram contra, então o destaque foi reprovado. Agora a terceira modificação, a modificação do Matheus. Quem for a favor, levanta o cartão verde. Quem for contra, o cartão vermelho. Reprovada por contraste. Pode ser? 25 vermelhos, então reprovado. Agora a votação do destaque de modificação do André. Quem for a favor, cartão verde. Quem for contra, o cartão vermelho. – 24 foram contra, então o destaque foi reprovado. Agora, o destaque de modificação do Rian. Quem for a favor, exatamente. Aumentando a multa para 2.000. Não. Reprovado por contraste. Agora a gente vai para a priorização das propostas, que são as duas escolhidas por cada subtema. O primeiro subtema, que é a violência doméstica e familiar, como já haviam apenas duas propostas, as duas foram aprovadas, que é a criação da casa de passagem para atendimento das vítimas de violência contra a mulher
e a criação do CREAM, para dar assistência às mulheres dos municípios. Depende, ó. Esse aqui aglutinou. 2, 4, tem uma. 3, 4. Tem 4. Não? Peraí. 1, 2, 3. Tem 3 propostas. Tá. Como que é a votação? Tá. Então, eu vou fazer a leitura? Isso. Agora vamos para as propostas do subtema 2, violência nos espaços institucionais de poder. Depois da aglutinação, agora temos 3 propostas desse subtema. Temos que escolher 2. Vamos fazer a priorização. A leitura da primeira proposta. Aprovação pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais da proposta de emenda constitucional PEC 16 de 2015, que assevera, dentre outras proporcionalidades, a de participação de ao menos uma mulher na composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quem vota nessa para priorizar, o cartão verde. Pode votar 2 vezes, que é nessa e mais uma, ou na outra, caso vocês queiram. Ela já foi aprovada, gente. Agora a gente vai escolher, priorizar qual das 3 propostas desse subtema vocês querem que vá para a etapa regional do Parlamento Jovem. Então, quem gostou muito dessa proposta, quer que ela vá para a plenária regional, levanta o cartão verde. Aí vai ganhar as 2 com o maior número de votos. Tem que contar porque é priorização. 27 votos. Essa proposta ela teve 27 votos. Agora, a próxima proposta, segunda. Gente, agora a proposta número 2. Giovana vai fazer a leitura. Bom, ela foi aglutinada, então ficou assim. Obrigatoriedade, mediante a lei estadual, de divulgação da diferença salarial entre homens e mulheres pelas empresas que tenham mais de 250 trabalhadores até o 5º dia útil do mês de abril de cada ano. Aí, continua com a aglutinação. Ficou um final, sendo as empresas beneficiadas através do selo lilás com redução de impostos. E a do selo lilás é a número 4. Quem gostaria de priorizar essa proposta, levanta o cartão verde bem alto. O cartão verde, porque essa é para priorização, ela já foi aprovada. Não pode mais. 26 votos. 26. 27 votos. Aprovada. Não, aprovada não. Teve priorização de 27 votos. 27? 27. Empatou, hein? Empatou, gente, com a primeira, 27. Agora vamos para a terceira proposta. Terceira proposta é implantação pelas secretarias estaduais e municipais de educação e pela subsecretaria de políticas para as mulheres, SPM de Minas Gerais,
Seminários para apresentação de materiais inerentes às mulheres que marcaram a história da humanidade. Ressaltando a importância das mesmas, o conteúdo do seminário será trabalhado de forma interdisciplinar nas aulas de história, com posterior exposição do material ao público. Cartão verde para a priorização dessa proposta. Bom, essa teve 21 votos, então as duas propostas que foram selecionadas para ir para a plenária regional foram a primeira, que é da Assembleia, da proposta de emenda constitucional, e a aglutinada, do selo Lilás, com a transparência das empresas. Agora, o terceiro subtema. Não tem aglutinação não, né? São 5. Certo. Agora, o terceiro subtema, violência e assédio sexual. A proposta número 1, fazer a leitura. Fortalecimento pela Polícia Militar de Minas Gerais do patrulhamento da mulher vítima do assédio sexual ou qualquer outro tipo de violência, a fim de garantir sua segurança e integridade. Proposta número 2. Requisição pelo Governo do Estado de Minas Gerais de mais unidades do ônibus Lilás para atendimento das mulheres vítimas de violência no campo e nas comunidades distantes das delegacias. A número 3. Autorização, mediante lei estadual, com posterior regulamentação pelos municípios de parada fora do ponto de ônibus, no período das 22 às 5 horas, quando solicitados pelos usuários de transporte público. Essa aqui foi alterada, né? Tem que continuar ali. Tá bom. Mantendo às 5 horas, mantendo a rota dos ônibus quando solicitada pelos usuários do transporte público. A concessionária que desrespeitar a medida estará sujeita a multa. Essa foi uma das que foram modificadas. Uhum. Qual outra? Qual foi a aprovada? As últimas, divulgação pelo Governo do Estado de Minas Gerais do DISC 180, canal exclusivo para comunicação de ocorrência de violência contra a mulher em locais públicos e privados de grande circulação de pessoas, tais como escolas, casas de espetáculos, hospitais e meios de transporte em massa. Número 5. Obrigatoriedade da inclusão de audiências públicas, amplamente divulgada a realização nos meios de comunicação, para discussão exclusiva de políticas para as mulheres durante a revisão do plano diretor nos municípios, a fim de acrescentar-lhe diretrizes e condições necessárias para a segurança das mesmas. As audiências públicas deverão ser precedidas de cursos sobre o plano diretor a toda a comunidade. Agora faremos a votação de priorização. Para a proposta número 1. Quem quiser priorizar, levanta o cartão verde. Serão selecionadas 2. Só pode votar 2 vezes. Foram 16 votos. Proposta número 2. Quem quiser priorizá-la, levanta o cartão verde, por favor. Foram 7 votos para essa proposta. Proposta número 3. Quem quiser priorizá-la, cartão verde. Vinte e 27 votos para priorizar essa proposta. A proposta número 4. Quem quiser priorizá-la, levante o cartão verde.
Três votos para essa proposta. E a proposta número 5, quem for a favor, levante o cartão verde. 8 votos. Peraí. Bom, foram aprovadas a primeira proposta do fortalecimento da Patrulha da Mulher e a terceira, que foi a do ônibus, parada de ônibus. Neste momento, então, nós temos todas as propostas priorizadas da plenária municipal do Parlamento Jovem de Pouso Alegre, que serão agora entregues oficialmente pela coordenadora Giovana, pela relatora Graziele e pela assistência técnica da nossa monitora Sabrina, a presidente da Escola do Legislativo, professora vereadora Marileia Franco. Muito obrigada a todos. Agora está encerrada a plenária municipal do Parlamento Jovem de Pouso Alegre. Tenham todos uma boa noite.